Agora, exercício de número 10. Efetue, né? Vamos fazer essas continhas aí. Quando a gente está efetuando soma ou diferença entre raízes, não há muito que se possa fazer. Então, para cada um desses itens, eu vou tentar transformar estas raízes de modo que elas tenham o mesmo radicando, tá? Observando esses exercícios aí, todos eles têm o mesmo índice, então no índice não é necessário mexer. É preciso manipular somente os radicandos. Aqui no item A, eu tenho a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 50. Eu sei por decomposição que o 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 5 mais 50. Eu posso escrever na forma 2 vezes 25, que é 5 elevado ao quadrado. Agora, como eu estou calculando uma raiz quadrada, onde eu tenho 2 elevado a 5, é interessante que eu faça aparecer um expoente par. Veja só, isto aqui é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Desnecessário colocar esse expoente 1, mas somente para ajudar você a visualizar. Mas, olha só, essa raiz aqui eu já posso separar em duas partes, tá? Mas antes disso, vou fazer somente uma mudança na ordem desses fatores. 5 elevado ao quadrado vezes 2, ok? Na próxima etapa, eu vou transformar essa raiz de produto em produto de raízes e vai ficar assim, ó, a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 2, né, 2 elevado a 1, mais a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. Olha só que legal. Onde tem a raiz quadrada de 2 elevado a 4, eu posso escrever essa raiz na forma de potência com expoente fracionário. Então, vai ficar 2 elevado a 4 sobre 2, vezes a raiz quadrada de 2, mais, onde tem a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, eu posso fazer um cancelamento. Olha só, o que sobrou para mim foi 5 vezes a raiz quadrada de 2. Agora, eu posso continuar na resolução, ó. 2 elevado a 4 sobre 2 é 2 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 2, mais 5 vezes a raiz de 2. O fator raiz de 2 aparece aqui, né, nas duas parcelas. Então, eu posso colocar isso em evidência. Aqui, como eu tenho uma adição, eu vou fazer, abre parêntese, adição, fecha parêntese, raiz de 2 aqui, que está em evidência agora. Olha só, 2 elevado ao quadrado é 4, né? E 4 raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 4. 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 5. E 4 mais 5 é 9. Então, o resultado dessa operação é 9 raiz de 2. No item B, eu tenho a raiz quadrada de 200 menos 3 vezes a raiz quadrada de 72 mais a raiz quadrada de 12. Vamos tomar esses números pela sua decomposição. Onde eu tenho raiz quadrada de 200, eu vou colocar 2 vezes 100, né? E 100 é um quadrado perfeito. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Menos 3 vezes a raiz quadrada. 72 eu posso escrever como 2 vezes 36. E 36 é um número quadrado perfeito. Então, vou colocar 6 elevado ao quadrado. Mais a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 pode ser escrita como 3 vezes 2 elevado a 2. Isso, que dá 3 vezes 4, 12, ok? Deixa eu colocar aqui os sinais de igual. Bom, e essa expressão vai prosseguir assim, ó. Eu posso transformar essa raiz do produto em produto de raízes. Então, vai ficar a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, menos 3 vezes
a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Vamos fazer os cancelamentos? Olha só, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, cancela, o que sobra é 10, vezes raiz quadrada de 2, menos, aqui onde eu tenho raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado dá um cancelamento, o que sobra é 3 vezes 6, 18, né? Então é 18, raiz de 2, mais a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado também dá um cancelamento, o que sobra é 2 raiz de 3. Ok. O que mais dá para ser feito? Dá para colocar a raiz quadrada de 2 em evidência aqui, ó, nesse bloco. Então vai ficar 10 menos 18, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a menos 8 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Como os radicandos são diferentes, não há o que a gente possa fazer, tá? Nesse caso, então, vamos deixar desse jeito mesmo. No item C, eu tenho a raiz cúbica de 16 mais a raiz cúbica de 54 menos a raiz cúbica de 2. Beleza, vamos substituir esses valores pela sua decomposição. 16, deixa eu pôr um sinal de igual aqui, 16 é 2 elevado a 4. A gente já sabe disso, a gente já viu isso em outros exercícios. Então, a raiz cúbica de 16 vai ser a raiz cúbica de 2 elevado a 4. No entanto, como eu tenho um índice 3 na raiz, é interessante que eu decomponha ele de modo que apareça 2 elevado ao cubo. Está aqui. 2 elevado ao cubo vezes 2 é 2 elevado a 4, que é 16. Beleza? Mais a raiz cúbica de como fica o 54? 2 vezes 27, né? 2 vezes 27. E o 27 ele é uma potência de base 3. Então, é 3 elevado ao cubo. Ok. Menos a raiz cúbica de 2. Dá para fazer Aqui é possível aplicar a propriedade e transformar a raiz do produto em produto de raízes. Então, isso aqui vai me dar a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 menos a raiz cúbica de 2. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá, cancelamentos. Raiz cúbica com 2 elevado ao cubo, sobra 2, raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica com o expoente 3, me sobra 3 raiz cúbica de 2, menos a raiz cúbica de 2. Agora, o fator comum é a raiz cúbica de 2. Ó, ele aparece aqui nessa parcela, aparece aqui e aparece aqui. Então, vou colocar ele em evidência, né? Vou respeitar a adição e também a subtração. Vou fechar o parêntese aqui e deixar a raiz cúbica de 2 em evidência. Vamos lá. 2 raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 2, sobra o 2 aqui. 3 raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2, sobra o 3 aqui. E raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2, sobra 1. Bom, então terminando esse exercício, 2 mais 3 é 5, 5 menos 1 é 4. Então, isto é 4 raiz cúbica de 2. Finalmente, chega o item D, que traz a raiz quadrada de 1.200 menos 2 vezes a raiz quadrada de 48 mais 3 vezes a raiz quadrada de 27. Substituindo esses valores pelas decomposições, o 1.200
eu posso escrever na forma 400 vezes 3. Por que 400? Porque 400 é um número quadrado perfeito, tá? Aqui eu estou visando um cancelamento de raiz. Por isso eu procuro um quadrado perfeito, tá? Aqui é índice 2, né? É raiz quadrada. Eu vou procurar um quadrado perfeito. Menos 2 vezes o número 48, ele pode ser escrito como 16 vezes 3, tá? 16 por quê? Porque é um número quadrado perfeito. Mais 3 vezes o 27, eu sei que é 3 elevado ao cubo, mas por conveniência eu vou escrever 3 elevado ao quadrado vezes 3. Pronto, agora eu vou transformar o 400 e o 16 em potência, né? Já poderia ter escrito, mas paciência. Então vai ficar aqui, ó, 400 é 20 elevado ao quadrado, vezes 3, menos 2 vezes 16 é 4 elevado ao quadrado, vezes 3, mais 3 vezes, aqui já vou fazer, tá, a transformação da raiz para produto de raízes, então é a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. E vou fazer também essa transformação aqui nessas outras raízes. Vai ficar a raiz quadrada de 20 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, menos 2 vezes a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, mais 3 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, aqui dá um cancelamento, então sobrou 3 vezes a raiz de 3. Ótimo. Aqui também dá um cancelamento, ó, raiz quadrada de 20 elevado ao quadrado. Isto aqui é 20 vezes raiz de 3, menos, aqui dá um cancelamento também, raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8, então é 8 raiz de 3, mais 3 vezes 3 é 9, raiz de 3. Isso aqui é igual. Eu vou colocar o raiz de 3 em evidência e fazer a continha aqui, ó, respeitar a diferença, né? E aqui vem uma soma, ó, 20 raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 20, 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 8, 9 raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 9. Então o resultado dessa continha vai ser 20 menos 8 é 12, 12 mais 9 é 21, 21 raiz de 3. Fechou.